Oi, pessoal, espero que estejam todos bem e hoje nós vamos falar sobre usinas hidrelétricas. E nesse vídeo nós iremos abordar o conceito, o surgimento, os tipos, as causas e a utilidade. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Na realidade, ela é um intricado projeto de engenharias civil, elétrica, mecânica, hidráulica, que demanda enormes esforços de construção. Isso porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos para que possam produzir energia elétrica, aproveitando o potencial hidráulico latente no rio. Como se trata de uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, a viabilidade técnica de cada usina deve ser avaliada de modo particular. Portanto, é uma instalação ligada à rede de transporte que distribui uma quantidade de energia solicitada pelas cargas. Note ainda que a utilização da energia hidráulica é bastante antiga e foi utilizada primeiramente em quedas d'água e produz energia mecânica em moinhos desde o primeiro século a.C. A energia hidrelétrica se tornou uma fonte de eletricidade no final do século XIX, depois que o engenheiro britânico-americano James Francis construiu a primeira turbina hidráulica moderna. Em 1882, a primeira usina hidrelétrica do mundo começou a operar em Appleton, Wisconsin, nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira usina hidrelétrica entrou em operação em 1883. Ela foi construída no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinho, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Foi instalada numa queda de 5 metros e possuía 2 dínamos Game de 8 HP cada, que geravam energia capaz de movimentar bombas de água para desmonte das formações rochosas das minas de diamante. Mais tarde, a usina passou a gerar energia para abastecimento da cidade. A linha de transmissão associada tinha 2 km de extensão. Em 1887, foi colocada em operação no Rio Macacos, Nova Lima, Minas Gerais, uma usina de 500 HP sobre uma queda de 40 metros, para atender a uma mineração de ouro e para a iluminação. Tipos de usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são classificadas em 3 grandes tipos. 1. Usinas hidrelétricas de passagem. As usinas hidrelétricas de passagem utilizam o próprio fluxo do curso da água, ou seja, não dependem da construção de um reservatório. Assim, a água é canalizada diretamente para a hidrelétrica. 2. Usinas hidrelétricas de bacia. As usinas hidrelétricas de bacia, nelas há a necessidade da utilização de um reservatório, que pode ser natural ou artificial. Esse modelo é muito comum, apesar dos impactos ambientais, especialmente causado pela construção de barragens. 3. Usinas hidrelétricas de armazenamento. As usinas hidrelétricas de armazenamento empregam um sistema de 2 reservatórios, em diferentes elevações, para fornecer água para a geração de energia. Um deles serve como uma reserva de água para a época de maior demanda de energia. Agora vou falar um pouquinho para vocês sobre as consequências das usinas hidrelétricas. Apesar delas serem uma forma de produção de energia mais antiga no mundo, a produção dessa energia traz alguns impactos urbanos e socioambientais, que muitas das vezes são irreversíveis para a sociedade. Até bem pouquinho tempo, acreditava-se que as hidrelétricas eram uma fonte de energia limpa ou não poluente. Hoje, sabe-se que elas causam grandes impactos ambientais, como, por exemplo, a decomposição da vegetação submersa, que dá origem a gases como o metano, o gás carbônico e o óxido nitroso, que causam grandes mudanças climáticas. Por serem construídas em regiões próximas a rios, as usinas hidrelétricas afetam o ambiente natural, extinguem as espécies terrestres e aquáticas daquele habitat, e também prejudicam grupos locais como comunidades ribeirinhas e indígenas, que por serem populações nativas, dependem dos recursos daquela região para sobreviver. Também podem causar deterioração das margens por assentamentos urbanos não planejados, perda de benfeitorias, plantações e áreas agricultáveis ou alagadiças, inundação de áreas utilizáveis para pecuária ou reflorestamento e o aumento da poluição na água devido às obras realizadas na construção das usinas. Vamos falar agora sobre a utilidade da usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica transforma a energia hidráulica de um curso de água natural ou artificial em eletricidade renovável. A hidroeletricidade contribui para o armazenamento de água potável,
Os reservatórios das usinas hidrelétricas coletam a água da chuva, que pode então ser usada para o consumo ou para a irrigação. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as utilidades desse tema. A hidroeletricidade promove a segurança energética e a estabilidade dos preços. Também aumenta a estabilidade e a confiabilidade do sistema elétrico, oferece contribuição significativa para o desenvolvimento e viabiliza a utilização de outras fontes renováveis.